minha família é uma bênção de Deus. Diga, minha família é uma bênção de Deus. Você pode declarar isso? Diga, minha família é uma bênção de Deus. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Versículo 1 ao 3. Você sabe que Gênesis, a palavra Gênesis significa o início. Aqui no livro de Gênesis está o início de tudo. Do mundo, da humanidade, de tudo. Então, o Senhor vai nos ensinar já no início de tudo, através da vida de Abrão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, quem disse? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. E olha o que o Senhor continua dizendo para Abrão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora segura essa aí, presta atenção. Ele diz assim: e em ti serão benditas todas o quê? Todas o quê? Todas o quê? Presta atenção, não são todas as empresas, não são todas as ONGs, não são todas as organizações. A promessa aqui é exclusiva, presta atenção. Em ti serão benditas. Você sabe o que significa a palavra bendita? Abençoada. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem tem família aí? Dá glória a Deus. Quem pertence a uma família? Quem nasceu em uma família? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. A tua família é dessa terra aqui ou é de outro planeta? Porque se for dessa terra, a tua família é uma família abençoada por Deus. Aleluia! A tua família é uma família abençoada por Deus. Agora presta atenção no texto. Deus não classifica qual tipo de família que vai ser abençoada em Abraão. Não diz que é a família que nasceu na América do Norte, não é a família que nasceu no Japão, não é uma família oriental, não é uma família que mora na América do Norte que vai ser abençoada. Embora morar nos Estados Unidos, se você já esteve lá, sabe, é bom demais. Eu lembro a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu disse assim para o irmão que estava indo comigo: cara, eu quero tanto ir nessa conferência, eu sempre sonhei visitar essa igreja, que olha, para ser sincero, se eu sair do aeroporto, ir à conferência e voltar para o aeroporto, já está bom demais. Quando eu cheguei lá, que eu conheci um pouco da América do Norte, eu falei, que besteira eu estava falando. A igreja é fantástica, a igreja é maravilhosa, a conferência sobrenatural. Mas os Estados Unidos, meu irmão, olha, é tudo de bom. É o melhor lugar que eu já visitei até hoje para se morar. Em todos os sentidos, pode ter certeza nisso. E um dia você vai pisar lá, em nome de Jesus, com toda a sua família. Você vai lá em Orlando, naqueles parques maravilhosos. Quem concorda comigo diz amém. Em Orlando eu não fui ainda não, mas eu estou me planejando para ir. E quando eu for postar as fotos lá, não fica com inveja não. Me abençoa que você vai ser abençoado também. Amém? E eu vou postar, em Orlando eu vou. Como que o cara vai em Orlando e não posta foto? Pode falar o que quiser, porque crítico só sabe criticar. Então deixa eu criticar, eu vou. Uma vez eu fui convidado com a minha esposa para fazer um casamento numa ilha, como que é o nome? Fernando de Noronha. A família pagou tudo para a gente ir. E depois do casamento, no dia seguinte, ainda pagou uma escuna. Nós ficamos naquelas ilhas. Eu lembro que estávamos assim em alto mar. E atrás tinha uma montanha linda, coisa mais linda. Deve estar no meu Face ainda. Aí eu fui lá com a minha esposa e tirei uma foto e postei. Um crítico pegou e disse, está aí o dinheiro dos crentes. E não sei o que. Eu falei, coitado, não sabe de nada.
tudo aqui pago, né? A gente nem queria estar lá, mas eles insistiram. Então, crítico deixa para lá e eles continuam sem nada na vida e sem fazer nada, sem produzir nada. E olha o que nós estamos produzindo aqui. Isso aqui é só a reunião da manhã e ainda é só o começo, em nome de Jesus. Amém? Então, preste atenção. Não são só as famílias que moram na América do Norte ou no Japão ou em qualquer outro país. Não são as famílias que moram no Jardim América, em algum outro condomínio de alto padrão da nossa cidade. Não são as famílias que moram na Barra da Tijuca ou em Balneário de Camboriú, o metro quadrado mais caro do Brasil. Não. O Senhor disse assim: em ti serão benditas todas as... Em ti serão benditas todas as... Então isso quer dizer que a sua família está incluída aqui. A sua família é uma família abençoada por Deus. A sua família é uma família abençoada por Deus. Agora preste atenção, Gálatas capítulo 3, versículo 13 ao 14. Porque enquanto eu ministro isso aqui, o diabo pode estar soprando no seu ouvido e dizendo: pastor, o senhor disse que todas as famílias são abençoadas, porque a sua família é uma família sacerdotal, porque o Senhor nasceu num lar cristão, porque o Senhor é um pastor. Pastor, o senhor está dizendo que todas as famílias são famílias abençoadas, porque o Senhor não conhece a minha família. O meu pai era alcoólatra, a minha mãe era uma prostituta, o meu filho é tal coisa. Pastor, o senhor não sabe como é a minha família. Na minha família, na verdade, eu acho que é uma família maldita. Inclusive a minha mãe disse que nós somos amaldiçoados, porque nada lá em casa dá certo. O meu pai disse que eu não ia ser ninguém na vida, porque na nossa família ninguém nunca se formou, ninguém nunca casou no altar, todo mundo é amigado, todo mundo é amaziado. Na minha família todos os homens são alcoólatras e todas as mulheres o casamento não dá certo. A minha família é amaldiçoada. Mentira do diabo. Se os teus pais não viveram isso, se os teus avós não viveram essa bênção de Deus, é porque eles não receberam essa palavra, não tiveram essa revelação e não tiveram o privilégio e a honra que você está tendo de estar nesse santuário para ouvir essa palavra, que a tua família é abençoada. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: Cristo nos redimiu da maldição quando se tornou maldição em nosso, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado maldito é todo aquele que for pendurado Não é a sua família não, filho. Ninguém da sua família foi pendurado no madeiro. O seu pai não foi, a sua bisavó não foi, o seu tataravó não foi. Foi Jesus Cristo que foi pendurado em nosso lugar. Ele levou toda a maldição que estava sobre nós. Ele pegou sobre si, foi pendurado no madeiro, morreu no nosso lugar, ressuscitou o terceiro dia com um corpo glorificado, aleluia, glorificado. E Ele nos resgatou de toda a maldição. Ele nos purificou. Então hoje nós podemos dizer de peito cheio: a minha família é uma família abençoada por Deus. Talvez você diga: pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu saí de casa, o meu pai estava bêbado. Pastor, o senhor não está entendendo. Meu filho saiu sexta-feira, eu não sei onde está. Quando ele chega sujo, porque estava dentro do mato, usando crack, cocaína, bebida. Pastor, minha família, alguém da minha família foi agora, essa semana, para uma clínica de recuperação. Pastor, o senhor não está entendendo. Meu marido foi para uma clínica, era para ficar 6 meses, ficou 3 dias. Então, o senhor não está entendendo. A minha família não é essa família abençoada que o senhor está falando. Deixa eu te falar, pastor, como que a minha família vai ser abençoada se nós estamos nesse caos? Meu marido não fala comigo há 1 semana. A minha esposa não se relaciona comigo como deveria há 1 mês ou mais. Como que o senhor está dizendo? Lá em casa está uma miséria total, a parede está mofada, o carro está quebrado, o guarda-roupa está sem a porta, o fogão só tem uma boca funcionando. Como que o senhor diz que a minha família é abençoada, pastor? Eu vejo mais maldição na minha família do que bênção. Não tem bênção nenhuma não. Mentira do inferno. Sabe por que vocês estão vivendo tudo isso? Sabe por que o teu filho está na biqueira? Sabe por que o teu pai ficou alcoólatra? Porque eles não entenderam que Cristo levou sobre si toda a nossa maldição. E eles estão ainda vivendo na lei, mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos agora debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem domínio sobre a tua família, o pecado não tem domínio sobre os teus filhos, o pecado não tem domínio sobre os teus pais. Eles precisam entender essa verdade, eles precisam receber essa palavra, aleluia. Nós não temos mais nenhuma condenação.
coração, nós temos bênção, a minha família é abençoada, a minha filha é abençoada, o meu filho é abençoado, a minha esposa é abençoada, até 1000 gerações, aleluia, até 1000 gerações todos serão abençoados, aleluia. Quando a pessoa entende isso, ela se liberta das drogas. Quando ela entende isso, ela se liberta do pecado. Quando ela entende isso, ela busca se aproximar mais de Deus. E Paulo continua falando aos Gálatas: isso para que em Cristo Jesus, aleluia, ele foi pendurado no madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até Bragança Paulista. Eu vou falar assim, chegasse até, aí você vai falar lá em casa. Beleza? Quem entendeu? Eu vou falar, chegasse até, aí você diz lá em casa. Vamos lá? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também até ao... Diga assim, até na minha família. Vamos lá? Até a minha família é o quê? Abençoada por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo, mediante a fé. Você tem que crer para viver, não é viver para crer, é mediante a fé. Quando eu creio, preste atenção, ouça. Quando eu creio que a minha família é uma bênção, e eu olho para minha esposa, eu não vejo problema, eu não consigo ver. Porque quando eu creio, eu tenho essa fé, eu olho para minha esposa e eu vejo ela uma bênção também. Aí o diabo fica doido. O diabo quer que eu veja os defeitos dela. O diabo quer que eu veja e maximize o que ela não fez, o que ela deixou de fazer. Mas quando eu creio que a minha família é uma bênção, eu olho para ela, como eu disse hoje, meio-dia em casa. Eu disse, que comida maravilhosa. Ela disse, você está de brincadeira? Eu falei, é verdade, está maravilhosa, está saborosa essa mandioca. Mas o que nós comemos? Tinha mandioca, tinha ovo frito com óleo de coco, não foi isso? Coisa maravilhosa. Tinha um arroz e um feijão pretinho. Só isso. Pastor, não tinha salada? Não tinha picanha? Não. Sabe por quê? Nós vamos ler já já. Jesus disse, se os teus olhos forem trevas, se os teus olhos forem maus, você está perdido. O sabor de verdade não está no arroz, não está no ovo e nem no feijão. O sabor está aqui, ó. Está aqui, ó. Você está entendendo? Olha aqui, preste atenção. Então, quando nós entendemos isso pela fé, eu olho para o meu filho e eu não vejo um alcoólatra, eu não vejo um dependente químico, eu não vejo um ignorante, um estúpido, como muitas pessoas se referem aos seus filhos. Não. Quando nós cremos, embora ele esteja agindo de uma maneira errada e pecaminosa, quando nós cremos nessa palavra, você olha para ele e vê ele como um homem de Deus. O apóstolo Paulo disse assim, criei, por isso falei. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Ouça isso. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. 3. Primeiro, o que a sua família, preste atenção, o que a sua família significa para você? O que a sua família significa para você? Segunda pergunta, não responde para mim, responda para você mesmo. E deixa que o Espírito Santo vai continuar trabalhando no seu coração no decorrer dessa ministração. Segunda pergunta, de 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua família? Você está diante de um psicólogo, de uma psicóloga, e ele te dá um formulário para você responder. E ele diz assim, de 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua família? Responda para você. Responda para você. De 0 a 10, qual a nota? Terceira e última pergunta. Você vê sua família como uma família abençoada por Deus? Você vê a sua família
abençoada por Deus. Irmãos que estão aqui nesse auditório, você que está no nosso campus online, preste atenção nisso. Eu sei que eu estou falando com pessoas, não só aqui no auditório, mas no campus online, que a sua família está toda desestruturada. Você tem gente nos assistindo, eu sei disso, porque eu tenho acompanhado. Tem pessoas nos assistindo que a sua alma está sangrando, porque o seu cônjuge deixou você, abandonou, sem nenhuma justificativa. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa. A sua família não é isso que você está vendo agora. A sua família é o que os céus já determinou para você. Preste muito bem atenção, vocês que estão no auditório e você que está no campus online. Ouça o que eu vou falar. A sua família não é o que o inferno está querendo que seja. A sua família é o que o céu já determinou que é. A sua família é abençoada por Deus. Aleluia. A sua família é abençoada por Deus. Meus irmãos, entendam isso que eu vou falar. Quando Deus pensou em família, ouça isso. Tudo que você vê hoje, tudo que você toca hoje, um dia surgiu na mente de alguém. Eu tenho uma Bíblia em minhas mãos, você deve ter um aí também. Antes que essa Bíblia existisse, ela nasceu na mente de alguém. Você está sentado numa cadeira, não está? Antes que essa cadeira existisse, ela nasceu na mente de alguém. Agora preste muito bem atenção. Antes que qualquer coisa exista, ouça isso. Primeiro, nasceu na mente de Deus. Você é um projeto de Deus. Antes que o Noah fosse gerado no ventre da Vivi, ele foi um projeto na mente de Deus. Marquinhos nem existia e a Silvana não, nem se conheciam. Mas na mente de Deus, no projeto de Deus, na árvore genealógica de Deus para a família deles, já estava o Noah. O Noah ainda é um bebê. É um bebê. Não se pode falar de namoro, de sexo, de sexualidade para esse bebê. Embora alguns malucos estão querendo sexualizar os nossos bebês. Mas não dá para falar com um recém-nascido sobre isso, com uma criança sobre isso, com um pré-adolescente sobre isso. Por isso que eu acho uma dó, eu tenho uma compaixão. Ontem eu estava compartilhando com o Jean. Ontem à tarde eu peguei o Isaquinho, o Lucas, e fomos dar uma volta no lago de bicicleta, dar uma pedalada. E como eu via bebês namorando, se beijando. Estava na cara, 12 anos, 13, 14. Eu falava, que dó, que pena. Não é um momento para eles viverem isso. Onde estão os pais dessas crianças? Meu Deus. Era para eles estarem admirando o verde, comendo McDonald's ou qualquer outro lanche, brincando com a família. Mas eles estavam lá com o namoradinho, a namoradinha. Oh, Jesus. Tanta coisa para viver ainda na vida. Era para estar talvez lá de bicicleta pedalando. Os dois, o garoto e a menina, brincando. Mas agora estão pensando no sexo. Agora estão pensando em transar. Estão pensando em ser sensual. Que dó. Eu sinto compaixão dessas crianças. Então preste muito bem atenção. Quando Deus projetou o seu filho, quando Deus projetou você, Ele já preparou tudo que você vai viver. Ele já preparou. Então preste atenção, você acha que alguma coisa foge do controle de Deus? Não, não. Então preste atenção, se você casou, Gustavo, com a Bruna, foi um projeto de Deus. Foi um projeto de Deus. E tem um outro detalhe, porque o diabo pode soprar no seu ouvido e dizer, pastor, mas a minha mãe, o meu pai, o meu pastor disse que não era para nós termos casado. Porque ela era assim, ele era assim, e por isso que está dando errado. Deixa eu te falar, eu tenho um Deus, que Ele transforma água em vinho. Quanto mais a sua esposa na mulher certa para você.
Eu tenho um Deus, e você também tem, que Ele é especialista em transformar problemas em bênção, maldição em bênção. Aquilo que era para dar errado, Ele transforma para dar certo. Esse é o nosso Deus, quem está me entendendo? Então, quando Deus pensou em família, pensou em uma comunidade de amor. Deus pensou no quê? Comunidade de e não de ódio. Quando Deus pensou em família, pensou em uma comunidade de amor, que houvesse respeito, honra, proteção, provisão, aconchego, carinho e vida abundante. Deus pensou nisso. Sua esposa ter prazer de receber você em casa de volta. Você ter prazer de voltar para sua casa. Os seus filhos não ficarem nervosos, apavorados porque você chegou na sua casa. Não. Eles têm que se sentirem seguros porque você chegou. Isso é família, é o que Deus projetou na mente dele. E é o que prevalece. Porque Deus não volta atrás. Falar de família, preste muito bem atenção. Falar de família é falar da nascente do rio da própria civilização. Da oficina que modela o caráter do ser humano. Então nunca diga que o seu filho está desse jeito por causa da escola secular. Nunca diga que seu filho mudou quando ele foi para a faculdade, não. É na família que o nosso caráter ele é modelado. E depois que se modela um caráter, ninguém muda mais, ninguém transforma. A psicologia explica isso. Então preste muito bem atenção. A família é a base que sustenta a sociedade e a igreja. A família é a base que sustenta a sociedade e a igreja. Por favor, me entenda. Não quero entrar em questão de política. Mas porque, não estou falando que ele acerta tudo, mas porque aqueles que odeiam a família, aqueles que querem controlar a sociedade, se revolta contra o governo atual que defende a família. Porque famílias bem estruturada modela a sociedade. Famílias bem modeladas, bem estruturadas dentro da igreja, a igreja se torna uma igreja forte. Empresas, instituições corporativas que valorizam a família são empresas saudáveis. São consideradas as melhores para se trabalhar e as que mais faturam no mundo inteiro. Pesquise isso. Porque a família sustenta a sociedade e a igreja. Quando nós falamos de família, é falar do ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Não tente mudar o casamento da sua filha. Não tente mudar o casamento do seu filho. Olhe para a sua família. Porque a sua filha é o que ela aprendeu dentro da sua casa. O seu marido, o seu filho, ele trata a sua nora de acordo com o que ele viu o senhor tratar a mãe dele. Porque agora está essa onda de homossexualismo, com todo respeito àqueles que praticam e que têm essa ideologia. Você vai conversar com todos. Com todos. Quando você ganha confiança, e eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Como eu estou dizendo, eu sempre trabalhei com jovens. Essa onda de homossexualismo, de eu sou bissexual, eu sou isso, não é de agora não. Agora a imprensa está florando isso, mas eu era lá nos anos 90, eu já pegava casos assim. Você vai conversar? Não, pastor, porque eu decidi me envolver com a menina, porque o meu pai tratava mal a minha mãe. Porque o meu pai me abandonou. Porque o meu tio me violentou. Porque o meu primo, o meu padrasto, e eu falei para minha mãe, ela não falou nada, então eu prefiro me relacionar com outra menina que eu sei que eu não vou ser violentada. Eu vou me relacionar com outro homem, porque eu sei que eu não vou ser desrespeitado
por uma mulher como minha mãe desrespeitou meu pai. Meu pai dava uma ordem aqui, ele virava as costas, minha mãe tirava toda a autoridade dele. Então eu não quero isso para mim, pastor. É melhor me envolver com homem, que aí eu não vou ter filho, eu tenho um cachorrinho. Ou então vou adotar. É isso, tudo começa dentro da família. Então, nós precisamos entender essas pessoas, como eu disse com todo respeito, elas não existem para serem odiadas, elas existem para serem amadas e dignas de compaixão. Porque elas são resultados de uma família disfuncional. Pastor, mas espera aí, eu já vi casos de homossexualismo dentro de família sacerdotal. É verdade. Existe família sacerdotal disfuncional também. Existem pais que ficam mais na igreja do que com a família. Existem mães que ficam mais orando com as irmãs da igreja do que com os filhos. Eu conheço. Eu conheço pastores que tentam fazer o que Cristo não fez na cruz e nem vai fazer. Ele tenta fazer pela igreja que ele pastoreia. Ele vai perder a família. Eu conheço líderes que tratam melhor uma ovelha na igreja do que a esposa em casa. Dá mais atenção para os adolescentes da igreja do que para o próprio filho dele. Disfuncional também. Não podemos ser 880, precisamos encontrar o equilíbrio. Quem está me entendendo diz amém. Então vamos lá. A família, ouça, mensagem rápida, já eu termino, se Deus permitir. A família é o espaço onde aprendemos a amar. Uau! A família é o espaço onde aprendemos o quê? Amar. Agora, a família também é o espaço onde aprendemos a ser amados. É dentro de casa. Eu não aprendo a ser amado e amar com o professor na escola. O professor pode me tratar bem, deve me tratar bem. Mas eu aprendo a amar e ser amado dentro de casa. Porque quando você não é amado dentro de casa, você não se sente amado em nenhum outro lugar do mundo. Você pode ir para o melhor paraíso que tem nessa terra, para o melhor resort, para o melhor país. Você não vai se sentir amado. Você vai desconfiar de tudo e de todos. Você sempre vai achar que alguém está interessado em alguma coisa que você tem ou pode dar. Então a família, preste muito bem atenção. É lá que nós aprendemos a amar e ser amado. É na família que aprendemos a abraçar e sermos o quê? Abraçados. Como eu já atendi pais em São Paulo. Eu lembro que uma vez eu atendi um senhor de 60 e poucos anos de idade, os filhos já eram jovens. E ele disse, pastor, eu quero compartilhar algo com o senhor. Eu nunca levei os meus filhos na escola. Eu nunca beijei os meus filhos e nunca abracei os meus filhos, porque eu achava que homem não precisava fazer isso com os filhos. Eu achava que isso era só coisa da mãe. Era uma obrigação da mãe fazer, não do pai. E agora eu vejo tudo diferente na igreja. Pastor, me ajuda, porque é difícil, depois de tantos anos e os filhos jovens, colocar isso em prática. Preste muito bem atenção. É na família que nós aprendemos a abençoar e sermos abençoados. Quantas pessoas vêm para a igreja e Deus está abençoando, Deus está abençoando, Deus está abençoando, o emprego está abençoando, a empresa está abençoando, e ela nunca se sente abençoada, porque ela nunca se sentiu abençoada dentro de casa e nunca aprendeu a abençoar. Quando você nega ajuda a alguém, quando você nega uma ajuda ao mercado do amor, quando você nega ser fiel a Deus nas suas finanças, você está ensinando a sua família, você está ensinando aos seus filhos que Deus não te abençoa, que Deus não provê, que você tem que reter, que você tem que segurar, porque senão pode faltar. Você tem que aprender a ter uma mente próspera, ensinar para os teus filhos que a bênção vem de Deus e a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Você tem que ensinar. É na família que nós aprendemos a consolar e sermos consolados. É na família. Não existe essa coisa cada um para si e Deus para todos. Não. A Bíblia diz que nós devemos nos importar uns com os outros, orar um pelos outros. Não é que se dane, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família. Não. Paulo vai nos ensinar que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Que nós não devemos nos importar só com as nossas próprias necessidades.
É na família que aprendemos a levantar e sermos levantados. É na família que aprendemos a aplaudir e sermos aplaudidos. Valorize os seus filhos quando ele acerta. Aplauda os seus filhos quando eles falam algo admirável. Não sei se você viu essa semana, não foi proposital, mas eu estou lembrando agora. Outro dia nós estávamos em casa, eu, André e o Zaquinho, e ele fez algo, ou falou algo que eu admirei. Eu disse, caramba, cara, toca aqui, você arrebentou. Aí eu transformei a frase dele num post. A frase dele foi, pai, tudo é possível quando se tem cabeça. Eu falei, isso tem que virar um post. Outras famílias têm que receber essa palavra de um garoto. De um garoto. Outro dia, coisa de criança, meus filhos não são perfeitos, meus filhos são igual a você. Assim como eu sou igual, como marido, igual ao seu marido. E a sua esposa é igual à minha esposa. Fique tranquilo. É que a gente decidiu valorizar as virtudes e não os pontos negativos. Fique em paz. Mas os meus filhos vão ao banheiro como você vai, e eu vou ao banheiro como seu marido vai também. Entendeu? Fique tranquilo. Mas quando os meus filhos acertam, a gente honra. Então, outro dia foi um garoto brincando lá com o Isaquinho, e a gente estava na outra sala e tal, e aí de repente o outro garoto pediu alguma coisa para ele, e ele não quis fazer, e aí o garoto, coisa de criança, disse assim, você é preguiçoso, Isaquinho. Sabe o que o meu garoto disse? Meu pai já nos ensinou que aqui em casa, ninguém é preguiçoso. Sabe por que ele falou isso? Porque uma vez, não sei se foi ele ou a Gabi, um se referiu ao outro como preguiçoso, e na hora eu chamei os dois e o corrigi. Eu disse, deixa eu falar, aqui em casa ninguém é preguiçoso. Porque preguiça não vem de Deus. Deus manda o preguiçoso aprender com as formigas. Então se Deus amasse a preguiça, Ele não mandava o preguiçoso aprender com a formiga. Que não tem governante, não tem chefe, não tem patrão. E colhe no inverno e tem sustento e alimento no verão. Então preste atenção. E ele aprendeu. Eu nem lembro assim o mês ou o ano que eu falei isso. Mas está na mente dele. Eu lembro que a Gabi era pequenininha. E ela estudava numa determinada escola da cidade. E a diretora ou a coordenadora entrou no banheiro e viu um monte de papel higiênico enfiado na privada, jogado no chão. E quem estava lá junto também? A Gabi. E a Gabi disse, olha, eu estava entrando e elas já estavam aqui e bagunçaram, mas não fui eu. Aí a diretora chamou ela na sala, chamou outras menininhas também, as coleguinhas, e disse assim, Gabi, você está mentindo. Quando nós fomos buscá-la na escola, ela entrou no carro chorando, disse, pai, a coordenadora me chamou de mentirosa. Porque lá em casa ninguém chama ninguém de mentiroso. Nós decidimos acreditar um no outro. Até que se prove o contrário. E se provar o contrário, não vai ser odiado, vai ser corrigido em amor. E aí, sabe o que eu fiz? Fique tranquila, filha. Eu vou conversar com a coordenadora. Marquei um horário. Não desrespeitei a coordenadora. Expliquei para ela o ambiente lá de casa. E eu disse, olha, minha filha pode até errar, porque é ser humano. E a criança pode ter ido no embalo das outras pessoas, das outras crianças, normal. Meus filhos não são santos. Nunca ache que seus filhos são santos, que nunca vão errar. Criança às vezes é meio sonsa. Entendeu? Eu estava falando para um pai essa semana, eu disse, teu garoto é muito sonso, velho. Que ele está numa fase que ele quer estar com as crianças mais novas, mas quer estar com as mais velhas também. E quando ele está com as mais novas, ele está aprontando. Quando a gente chega, ele faz cara de sério. Mas a gente também já foi assim. Já foi assim, eu já aprontei em retiros de jovens. Eu estava fazendo bagunça, puxando o colchão, indo batendo na molecada. Quando chegava o líder, tá vendo, não quero dormir, eles não deixam e tal. Normal. Você está entendendo? Só não quero que faça isso no nosso ministério aqui, mas... Olha aqui, presta atenção. Olha aqui, presta atenção. Aí eu expliquei o ambiente lá de casa. Ela me pediu perdão. E eu disse, nós não chamamos ninguém de mentiroso. Entendeu? Nós corrigimos em amor. Então valorize isso do seu filho. Valorize da sua esposa. Aplauda o seu filho, aplauda a sua esposa, o seu marido, quando eles acertarem. É na família que nós aprendemos a reconhecer e ser reconhecido. Ouça,
Porém, a família não é apenas o foco de alegria e festa. É também de dor da despedida de quem não queríamos que fosse embora. A família também é lugar da ingratidão daqueles cujo coração não tem memória. A dor da desonra dos que perdem o valor do respeito. A dor da agressão verbal daqueles que usam palavras como armas mortíferas. A família também é esse ambiente, embora Deus não projetou a família para isso. Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23 diz assim: o Senhor Jesus que disse: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são o quê? A candeia do corpo. E aí o Senhor Jesus diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Gente, sabe o que Jesus está dizendo? Se você quiser ver maldade em qualquer lugar, você vai ver. Eu fico imaginando, às vezes eu não sei como alguém não gosta de iPhone. Eu não sei, eu não consigo entender. Porque eu acho tão prático, tão fácil. Quando eu pego o celular da Samsung, da Motorola, um iPhone, eu fico perdido. Você tem que mexer ali, mexer aqui. Você pega um iPhone, é prático. Eu não sei como alguém não gosta de farinha de mandioca, velho. Fala a verdade, dá para comer sem farinha de mandioca? Cadê os baianos? Não dá. Mas a gente decide, gente. Eu vejo às vezes as crianças, os meus filhos: pai, eu não gosto disso. Mas você já comeu? Não. Como que você sabe que não gosta? A pessoa decidiu não gostar, decidiu não provar. Meu irmão, preste atenção, marido. Se você decidir ver defeito, somente defeito na tua esposa, você vai ver toda hora. Ela vai cozinhar, fazer comida fresca, 2, 3 misturas, vai passar roupa, vai deixar a casa limpa, vai sair para trabalhar, vai acordar de madrugada, vai dormir 2 horas por dia, e você só vai ver problema e defeito nessa mulher. Se você... Opa, tá preguiçoso, hein, Paulo? Então você... Pô. Toma jeito, rapaz. Tem um pedal aqui que segura. O pedal segura aqui. Jessé, próximo domingo eu quero você aqui, filho. Mas, preste atenção. Se você decidir ver problema na igreja, você só vai ver problemas. Mas se você decidir ver a igreja como uma bênção, a igreja pode ter um monte de problema, você só vai ver bênção. Se você decidir ver problema no seu trabalho, amanhã você vai amanhecer arrastado. Oh, porcaria de trabalho. Você pode estar ganhando 1 milhão por dia. Mas se você decide ver bênção, você pode ganhar um salário mínimo. Você vai feliz, glória a Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. E ele diz no versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê? Cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Então, para a gente terminar, primeiro tópico e penúltimo. Se você quer que a sua família realmente seja um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de aprendizado positivo, um lugar de crescimento, um lugar de aconchego, se você quer que a sua família, ouça, seja um verdadeiro pedacinho dos céus. Eu não estou falando de tamanho de casa, eu não estou falando da marca do sofá, eu não estou falando se tem 1, 2, 3 salas, eu não estou falando se tem jardim de inverno, eu não estou falando se a sua casa é um condomínio de alto padrão, ou se é no bairro mais simples dessa cidade, eu não estou falando se todos da sua família têm faculdade ou não, eu não estou falando se a tua família tem um bom saldo positivo na conta bancária ou não, eu não estou falando se vocês já viajaram para 1, 2, 3 países, eu não estou falando se vocês têm carro ou não, eu estou falando se você quer que a sua casa, a sua família seja um verdadeiro pedacinho dos céus. Se você quer, primeira coisa que você tem que fazer, Jesus Cristo deve ser a coluna central da sua família. O dinheiro não pode ser a coluna central, porque eu já vi famílias que quando falta dinheiro, ela entra em briga, entra em guerra.
Não são as drogas que vai ser a coluna central da sua família. Não é a droga, a cocaína, o crack, não é o álcool que vai determinar se vai ter paz na tua casa, não. Foi Jesus que já determinou, porque a paz que Ele dá excede todo entendimento, inclusive excede os vícios que alguém da sua família pode ter. Mesmo com todo vício, você pode estar em paz, é você que decide. Aleluia. Jesus Cristo deve ser a coluna central da sua família. Não são os problemas. Não é se a roupa foi passada ou não. Não é se o arroz está fresquinho ou não. Não é se o almoço saiu na hora ou não. Não é se a casa está limpa ou não. Não é se o seu marido está empregado ou desempregado. Não é se ele lavou a louça ou não. É Jesus que é a coluna central da sua vida. Declare comigo, diga: Jesus é a coluna central da minha família. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo. Irmãos, preste muito bem atenção. Para Jesus ser a coluna central da sua família, você tem que fazer o que Jesus manda. Só que nem sempre o que Jesus manda a gente fazer e agir na família e em família é lógico. Nem sempre. Na verdade, Deus usa muito o ilógico. Nem sei se existe essa palavra. O ilógico. Preste muito bem atenção. No Evangelho de João, capítulo de número 2, versículos de 1 a 10, tem a passagem que Jesus transformou a água em vinho. Ouça. Um casal de jovens iam se casar. Fizeram a lista de convidados. Quem estava na lista? Maria, a mãe de Jesus, nossa irmã Maria. Próximo convidado, Jesus e os seus 12 discípulos. E mais alguns outros convidados. Lá nas tantas, acaba o que na festa? O vinho. O vinho na Bíblia significa alegria. Faltar o vinho numa festa de casamento, preste atenção nisso. Não é coisa da minha cabeça, isso é história da época. Faltar o vinho em um casamento naquela época era símbolo de vergonha. Era dizer que o casal ia ser um casamento maldito. Maria, como uma boa judia, sabendo de todo o contexto histórico, sabendo da cultura da sua época, ela chama Jesus e diz: filho, acabou o vinho. Olha a resposta de Jesus: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Só que ela, sabendo quem era o filho, e toda mãe sabe o filho que tem. Você pode não querer ver o que é, mas você sabe o filho que tem. Maria diz assim, chamou os garçons, serviçais, faça tudo o que ele mandar. E ficou, descansou. Lá nas tantas, Jesus chama os garçons e diz: pega aquelas talhas, coloca água. E eles colocaram o quê? Eles colocaram o quê? Água. Sem cor, sem sabor, água. Coloca água. Aí quando Jesus diz assim, coloca água, e eles colocam, olha aqui, preste atenção. Ele diz assim: leva o vinho para o encarregado da festa. Espera aí, ele colocou o quê? Ele manda levar o quê? Ele colocou o quê? Ele mandou levar o quê? Ele colocou o quê? Ele mandou levar o quê? Tem lógica isso? Se ele colocasse uva e falasse para os serviçais: agora esmaga a uva e depois leva o... Não, ele não fez isso. Ele colocou o quê? Ele mandou entregar o quê? Ilógico. Às vezes o seu marido, o seu casamento, os seus filhos está como essa água. Jesus está dizendo: honra o teu marido, mulher. Respeita o teu marido. Talvez a tua mulher está como essa água, bruta. Foi o que ela aprendeu dentro de casa com a mãe dela. Porque a mãe dela dizia: se você abaixar para o marido, ele monta em você, hein? Então você tem que lidar com o seu marido como eu lido com o seu pai. Não dá boi para homem não.
Aí a sua mulher está assim, ela está o quê? Água. Mas Jesus tem o que para você? Vinho. Aí você diz, pastor, mas eu não vou amar minha esposa porque é que o senhor não conhece, eu já ouvi isso. O senhor não conhece a minha esposa. Mas presta atenção, Jesus não está mandando você amar só quando ela for vinho. Você tem que obedecer ainda quando ela é água. E eles levaram a água. Quando o cara provou, o cara disse, espera aí. Chamou o noivo e disse assim, todos dão o melhor vinho no início da festa. Quando todos estão embriagados, aí ele serve o pior vinho. Você fez o contrário, cara. Você serviu o pior no início e está dando o melhor agora. Ele disse não. Sabe por quê? Jesus é especialista nisso. Por isso que você não pode desistir do seu casamento. Porque o seu casamento, se você insistir, independente se o seu marido, a sua esposa é evangélico ou não, quanto mais você insiste no seu casamento, melhor ele fica. Por isso que Satanás quer que você se divorcie logo. Você diz, pastor, eu cansei, não dá mais. Porque Satanás já sabe, se eles continuarem sendo fiéis na água e obedecendo Jesus, já, essa água se transformará no melhor. Então, para Jesus ser a coluna central do seu casamento, faça tudo o que Ele mandar. A presença de Jesus naquela casa foi a causa do milagre de transformação. A família existe para glorificar a Deus. Segunda e última coisa, tenha atitudes de vencedor diante dos desafios. Lembra que eu disse que família é lugar de amar e ser amado, de aprender, de ser reconhecido e reconhecer, de ser aplaudido e aplaudir. Mas eu disse também que família é lugar de decepção, de dor. Então preste atenção, diante da dor, dos desafios, tenha a atitude de vencedor. Como pensar e agir como vencedor. Você tem que pensar e agir como vencedor. Veja algumas atitudes de um verdadeiro vencedor. O vencedor acredita no seu potencial. Acredite que você é a mulher certa para o seu marido. Ele pode não reconhecer. Acredite que você é uma mãe referencial para os seus filhos, ainda que o seu marido e os seus filhos não reconheçam. Acredite no seu potencial, se esforce para isso, busque isso e cresça nisso. Acredite no seu potencial, homem. Acredita no seu potencial, funcionário. Acredita no seu potencial, patrão. Acredite no seu potencial, profissional liberal. Acredite no seu potencial, marido. Acredite no seu potencial, filhos. O vencedor não desiste com facilidade. O vencedor se submete à dor da disciplina. Ei, que negócio é esse? Na hora que a coisa aperta, quer fugir de casa. Na hora que a coisa aperta, quer fugir da igreja. Que crente é você? Na hora que a coisa desagrada, você não vem para a igreja. A igreja é uma família, eu já antes aqui, é uma família não para você frequentar, é uma família para você pertencer. Igreja não é religião, igreja evangélica não é religião. Isso aqui é uma família, é o reino de Deus na terra. Nós nos encontramos 2, 3 vezes por semana aqui, mas na eternidade nós vamos viver a eternidade juntos. Que coisa é essa? A hora que a coisa desagrada a você, você some. E só volta depois do tempo. Ah, porque o tempo cura, é? Então veja uma pessoa infartada e diz, deixa aí, doutor, que o tempo vai curar para ver. A pressão subiu, o colesterol está ao dobro, diga assim, doutor, não precisa tomar remédio não, porque o tempo cura. E continua comendo gordura, para ver o que vai acontecer. Então, na hora do desafio, a gente tem que enfrentar, meu irmão. Na hora que a mulher chama para o confronto, para corrigir você, você tem que encarar isso. Na hora que o seu esposo chamar e corrigir você em amor, a senhora tem que entender e melhorar, e se explicar. Que negócio é esse na hora que o pai pega no pé, quer fugir de casa? Quer morrer, quer se matar, se trancar no quarto? Não! Cresça! Agora o filho faz isso quando vê os pais fugirem do confronto. Os filhos fazem isso quando vê os pais evitando um ao outro quando são confrontados. Aí eles dizem, quando eu for confrontado também eu me tranco no quarto. Quando eu for confrontado eu me corto. Quando eu for confrontado eu corro para as drogas, eu corro para o álcool. Por isso que eles fazem assim. O vencedor se submete à dor da disciplina. O vencedor não deixa dominar. O vencedor não deixa se dominar pelo desânimo.
O vencedor é agradecido, mas nunca conformado, sempre quer ir mais longe. O vencedor supera o medo com fé e determinação. Tudo diz que não vai dar certo, mas ele tem fé, vai conseguir. Aleluia. O vencedor não tem apego a lugar de conforto. Porque a vida é assim, irmãos. Tem hora que você está no lugar de conforto, tem hora que chega o desconforto. Tem hora que para você crescer e chegar no melhor do que você está vivendo, você tem que se passar por o pior, por um momento. A vida não é de conforto e conforto. A vida é de conforto, desafios e mais confortos. Desafios com mais confortos, desafios e mais conforto. É assim que se cresce. Eu vejo alguns empresários, pastor, não vou contratar mais ninguém, agora eu decidi, vai ser eu e minha esposa, porque ninguém, o pessoal é ingrato, não trabalha, chega tarde, não sei o quê, e reclama de tudo. Não, velho, para. Aprende com o que não deu certo e contrata agora o que vai dar certo. Quer uma dica? Não faz parte da mensagem, mas quer uma mentoria rapidinho, de 1 minuto, para você contratar a pessoa certa? Você quer, quem é empresário e quem é profissional liberal? Quer uma dica? Nunca contrate pessoas infelizes. Nunca contrate pessoas que estão reclamando do emprego anterior, dos seus pais ou do seu cônjuge. Nunca contrate, nunca coloque ninguém no altar. Você que é pastor, eu sei que tem muitos pastores que estão me assistindo ou vão me assistir. Nunca confie em alguém que chega reclamando do líder anterior. Pessoas infelizes. Salomão foi um dos homens mais ricos que essa terra já conheceu. Salomão só contratava pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas decididas. Não contrate pessoas com autoestima lá embaixo. Pronto. Então, o vencedor supera o medo com fé e determinação. O vencedor não tem apego ao lugar de conforto. O vencedor está sempre pronto para novos desafios. Romanos capítulo 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais que? Mas em todas essas coisas somos mais que? Mas em todas essas coisas somos mais que? Que coisas são essas? Desafios. Por meio daquele que nos amou. Decida. É uma decisão. Decida ter atitude de amor diante do ódio. Decida ter atitude de amor diante do ódio. Nunca perca o controle da situação. Pastor, mas ele me xingou, mas ela falou. Mantenha o amor, porque o amor sempre vence. O amor prevalece. Acredite nisso. Quando o amor reina, não sobra espaço para o ódio. O amor supera a amargura, o ressentimento, o desejo de vingança e a inveja. É impossível ser dominado pelo amor e não ter um coração perdoador. O amor leva ao perdão e o perdão aniquila o ódio. Atitudes de graça diante das maldades. Tenha essa atitude de graça diante das maldades. O significado da palavra graça é favor imerecido. Quando uma família é marcada pela graça, todos os membros dessa família praticam o princípio que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Roma. Romanos capítulo 12, versículo 20 ao 21. Paulo ensinou a essa igreja o seguinte: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de... Mas o que o diabo ensina para as mulheres? Se seu marido pisar na bola, faz greve. Se a sua esposa pisar no tomate, fica sem falar com ela. Pega as suas roupas e vai para a casa da sua mãe. Deixa ela falando sozinha, vira as costas. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de... E cônjuge não é inimigo. Marido não é inimigo, a esposa não é inimiga. E nós fazemos assim. Agora imagina muitas vezes com o inimigo. Se tiver sede, dê-lhe de... Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ensine a sua família a vencer o mal com o bem. Se você ensinar a sua família a vencer o mal com o bem, seus filhos não vão brigar na escola. Você não vai receber queixa da coordenadora que ele bateu. Não. Ensine a sua família. Se coloque de pé, por gentileza. Ouça isso, leia na tela.
Quem trata as pessoas melhor do que elas merecem, o faz movido pelo Espírito da graça. Pelo Espírito da graça. Quem trata as pessoas melhor do que elas merecem, o faz movido pelo Espírito da graça. Ame a sua família. Eu tenho uma família. Quer ver a foto da minha família? Para quem não conhece, está lá. A família do capitão. Mas não é o Capitão América não. É o Capitão Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a coluna da minha família. Está ali ao meu lado a minha esposa. Andréia não é perfeita, embora seja a melhor esposa do mundo, mas ela não é perfeita. Eu também não sou perfeito. O Isaquinho está ali, o melhor filho do mundo. Eu falo para ele, eu vou deixar ele na escola todos os dias. Antes dele descer do carro eu digo, me beija, cadê o beijo do pai? E você tem a mente? Aí ele diz, de Cristo. Falei, então se você tiver dificuldade, pergunte para a professora, porque você tem a mente de Cristo. Está lá a Gabi arrebentando lá em Santa Catarina. Mas ela também não é perfeita. Ela não é perfeita. Mas todos nós decidimos maximizar, nós decidimos valorizar as nossas qualidades e não os nossos defeitos. Porque se a gente quiser olhar para um para o outro, vendo só defeito, a gente vai ver o tempo todo. Quantas vezes eu já cheguei em casa e o almoço não estava pronto? Quantas vezes eu já me atrasei para um compromisso porque a André ainda estava passando a roupa? Mas hoje à tarde mesmo ela disse, lavei a louça porque ninguém se prontificou para lavar. Aí eu falei, mas eu ia lavar depois do culto. Ela falou, mas eu não consigo ver a louça suja na pia e esperar. Marido imperfeito. Mas deixou de me amar, Dé? Não. Faz assim, coração. Ah, que lindo. Entendeu? Você acha que eu chamo o Isaquinho e ó, de bate pronto ele já chega. Pai aqui? Não, é igual seu filho. Você vai vir agora. Desliga essa televisão. Põe esse celular na mesa, menino. Come logo. Mas não é isso que eu maximizo. Não. Você acha que a Gabi é perfeita? Nunca pisou na bola? Ah, é adolescente. Igual seu adolescente. Igual a sua adolescente. Mas a gente potencializa um ao outro. Porque nós decidimos que a nossa família, ela é? A nossa família é? Abençoada. A nossa família é? Abençoada. E Jesus é a coluna central da nossa família. Eu pedi a foto de algumas famílias, pedi de todas, mas nem todas me mandaram. Se você não mandou, manda depois. Tá bom? Se você não leu a minha mensagem, ou leu tarde, eu não tinha uma foto, ou mandou foto com cachorro, eu não coloquei porque cachorro não faz parte da família de ninguém. Deus não mandou nenhuma mulher gerar cachorro, mandou gerar filhos, imagem e semelhança dele, com todo respeito. E eu amo os bichinhos. Eu quero ter um cachorrinho lá em casa. Mas para de chamar o teu cachorro de filho. Não. Quem gera cachorro é outra cadela. E o pai do cachorro é um outro cachorro. Assim como o pai do burro é a égua. Então nunca chame os seus filhos de burro. Nunca chame o seu marido de jumento. Porque o esposo da jumenta é o quê? Está entendendo? Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Filho é filho, cachorro é cachorro, gato é gato, e passarinho é passarinho. Com muito amor, com muito carinho. Eu estou ensinando bênção para você. Eu não quero trazer maldição para a sua vida. Porque se você diz que o seu cachorro é seu filho, você está dizendo no mundo espiritual que a senhora é uma cadela. Pastor, mas é o modo de dizer. Para você, mundo espiritual não tem modo de dizer. Pastor, mas é brincadeira. Para você, no mundo espiritual não tem brincadeira. Jesus não chegou lá na cruz e disse assim, eu estou brincando de morrer, estou brincando de derramar sangue. Não. Ele não chegou lá no inferno e disse, Satã, cheguei. Não. Ele chegou arrebentando, dá o que é meu. Dá o meu filho, aleluia. Me dá aqui o Gustavo, porque eu já tenho uma família abençoada e feliz para ele. Me dá aqui a Tassi.
porque eu já tenho uma família abençoada para Tassi. Me dá a Ana, me dá a Ana, me dá o Dani, porque eu vou juntar os dois e eles vão construir uma família linda. Me dá a Fabiola aqui, me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui, me dá o Júnior, porque eles são família abençoada e feliz. Aleluia, aleluia. Quando Deus olhou para você, Ele viu em você uma família abençoada e feliz. Quem está me entendendo diz amém. Então depois você pode mandar foto, coloca aí, deixa passando aí, vamos cantar essa canção, Minha Família. Pai, guarda minha família. Fala isso para ele. Guarda minha casa. Ele é a coluna central da sua família. Guarda o meu lar. Aleluia. Pai. Meu Pai, seja o alicerce. Aleluia. A nossa fortaleza, mesmo que as lutas queiram derrubar. Mesmo que eu me esforce, de nada adianta. Aleluia. Se o Senhor não edificar, declaro que a minha casa será sempre um lar de paz. O maior presente que o Senhor me deu. Aleluia. Glória. Diga: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Deus, guarda o meu lar. Levante suas mãos e profetiza: eu e minha casa serviremos a Deus. A minha família foi quem? Foi o Senhor quem me deu. Eu e minha casa serviremos a Deus. A minha família foi o Senhor quem me deu. Ninguém poderá tocar. Minha família eu vou guardar em Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez os seus filhos não estão aqui. Talvez o seu esposo ou a sua esposa também não está aqui ao seu lado. Talvez você deixou o seu marido ou o seu filho bêbado em casa, fumando, xingando. O dia foi tão difícil. Os dias têm sido difíceis para você com relação à sua família. Quem sabe o seu filho está preso. Quem sabe está numa clínica de recuperação para ser curado das drogas. Mas deixa eu falar, a sua família é uma bênção. O que determina a sua família não é o mal que o inferno gerou. O que determina a sua família é a bênção que os céus já liberou. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diga: o que determina a minha família. Diga: o que determina a minha família não são os desentendimentos, não são os vícios, não é a condição financeira. O que determina a minha família não é o mal que o inferno manda, mas o que determina a minha família é a bênção que o céu já liberou. Aleluia.